Deus abençoe. Convidar o pregador ilustre, pregador, pastor Jairo, homem de Deus. Glorificamos ao Senhor pela vida dedicada ao serviço, ao ministério. E hoje, nosso irmão bondosamente aceitou para estar aqui compartilhando uma palavra de Deus, fazer uma palavra de fé, esperança também, palavra do coração de Deus com os corações. Eu gostaria de convidar a reverenda Carmen para poder nos auxiliar aqui também, nos ajudar. Pedir a pastora para estar orando. A família privilegiada que gerou tantos ministros para a casa do Senhor, que se dedicaram ao ministério pastoral. Deus continue abençoando todo o labor que você tem prática no nome de Jesus. Amém? Pai Senhor, hoje, Pai amado, querido, nós já recebemos tantos através da tua palavra, por estarmos, nos escolhermos em esta noite, estarmos cultuando o teu nome. Através dos cantos de louvores, nós recebemos e doamos a nossa adoração, através das nossas ofertas, Senhor, as palavras, Senhor, que fortalecem nossa fé, estimulam, Senhor, a sermos melhores cristãos, crentes do Senhor Jesus. Pede para contestar o Senhor, Estou vendo uma coisa que eu quero pegar o que tu colocaste no coração do teu filho. Limpa toda a nossa mente, não deixe de ficar lembrando do que a gente vai fazer na janta, no lanche, da cantina, qual que a gente vai embora, que eu sei, Senhor, de qualquer situação, a gente muda o nosso pensamento, a nosso pensamento vai para outro lugar, mas firma o nosso pensamento na tua palavra, porque tu tens ainda muitas coisas para nós nesta noite, e nós vamos lembrá-las, todas elas, durante a semana toda, até nos encontrarmos aqui. Guarda, Senhor, nos proteja de todo mal. Usa o teu filho, usa o teu servo nesta noite. Obrigado por tudo que já recebemos. Nós queremos mais de ti. Fica conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode aceitar a igreja? Aleluia. Em nome do Senhor, quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E estar aqui me dá a oportunidade de falar dele, de Deus, das bênçãos de Deus para nossas vidas. Agradecer a Deus do pastor André, dos pastores, aqui presentes, pela membresia também, por estes 96 anos. O pastor já fez um histórico pela manhã, porque a igreja passou nesses 96 anos, e não só a igreja, atravessou momentos bons, momentos difíceis, não só na igreja, mas no sistema, no mundo, doenças, e outras coisas mais. Mas nós somos resistentes, nós resistimos, não é isso, pastor? Nós resistimos e vamos resistir em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero agradecer muito a Deus. Agradecer a Deus pela nossa vida, pela vida da igreja aqui neste lugar. E também pelo tema escolhido pelos pastores, pelo pastor, pela liderança da igreja. E desde quando o pastor nos convidou, acho que o mês passado, se não me falha a memória, eu queria rever esse texto, amados irmãos, de Efésios, capítulo 2, é um texto muito profundo mesmo, analisando uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco,
muito profundo que não precisamente só no aniversário da igreja, mas que possa verdadeiramente esse tema servir para o ano de 2024, 2025, 2026 e assim por diante, pela profundeza desse tema. Esse tema, amados irmãos, o aniversário da igreja, é interessante porque sábado que vem tem culto do Pentecostes, né, no 24 de maio, não é isso? Então é muito preciso esse tema. Esse tema também, amados irmãos, ele mescla, vamos dizer assim, né, ele mescla com um texto de João, onde fala da videira e seus ramos, da árvore e seus ramos. Ele também mescla, amados irmãos, com um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 21 a 27, fala do corpo. Fala do corpo. E por falar em corpo, amados irmãos, eu e a pastora Carmen estamos fazendo um curso de neurociência, estudando o cérebro. E o autor do livro do qual nós estamos lendo, ele fala que realmente distingue o sistema nervoso de qualquer outro grupo de células funcionais. Que o cérebro do ser humano tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Sabe o que é isso? Está dentro da sua cabeça? 100 bilhões de neurônios. Cada um com um conjunto único de cerca de 10 mil entradas sinápticas de outros neurônios. Ele consiste em cerca de 100 bilhões de neurônios, que é mais ou menos, isso me deixou assim, muito apaixonado pelo tema, que é mais ou menos a mesma quantidade de estrelas da nossa Via Láctea. Olha só. E o número de galáxias no universo conhecido produziu cerca de 1 quadrilhão de sinapses. Eu falei assim, meu Deus, você sabia que dentro do seu cérebro existia tudo isso? Mas olha só, nós vemos essa ligação, né, do corpo, assim como da árvore. Eu tenho lá na frente da minha casa uma árvore muito frondosa, até pedi os ovos parques de jardins para dar uma podada, mas cada vez que pode cresce mais. Cresce mais. E eu não sei se Deus está fazendo uma prova de mim, porque quase todos os dias eu tenho que varrer minha calçada, porque caem folhas, flores. Assim, eu acho que Deus está pedindo que eu faça um exercício todos os dias, varrendo. Não é isso? Mas é assim a vida. As coisas funcionam dessa forma. Por isso, pastores, eu quero sinalizar o tema. Sinalizar o tema de Efésios, capítulo 2, versos 13 em diante. Gostaria que pudesse colocar na tela. Efésios. Perdão, a partir do verso 11. A partir do verso 11, desculpa aí. Tá? E diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, repete comigo assim, outrora, vós gentios na carne chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, repita comigo assim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não pela esperança
e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que antes estavas longe, foste aproximados do sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenança, para que os dois criassem em si um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por elas a inimizade. E vindo, evangelizou paz, e vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos e santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, amados, duas palavras que eu pedi que a igreja repetisse: outrora, e depois no verso 12, naquele tempo, e no verso 13, mais agora. Vamos trabalhar essas coisas aqui. O capítulo 2, aquilo que Paulo, ele, na carta aos Efésios, ele descreve sobre a manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus. Graça que, primeiramente, amados irmãos, se manifestou na salvação dos Efésios, que antes de ouvir o Evangelho, os Efésios, eles eram pagãos. Efésios, eles eram idólatras, ignorantes de Deus, estavam mortos nas suas ofensas e pecados. É assim que ocorre hoje daqueles e daquelas que estão distantes de Deus. Não são poucos, são muitos. Amém? São muitos. Muitos deles estão distantes de Deus. Esse é o ponto do apóstolo Paulo nos versos de 1 a 10. No qual eu quero dividir esse capítulo do 1 ao 10 e depois do 11 ao verso 22. Ele primeiro descreve, na primeira parte, a situação dos Efésios antes de serem alcançados pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho, que está nos versos 1, 12 e 3 deste capítulo. Depois ele diz que como Deus interveio, estando eles mortos nas suas ofensas e pecados, e Deus deu vida. Deus deu vida, perdoando todos os pecados. Você sabia disso? Que Deus ele pode perdoar todos os pecados? Você sabia disso? A gente faz, quando nós éramos, né, que agora não somos mais, mas agora, nesse texto, né, aquilo que o pastor de manhã falou sobre o presente, passado e futuro. É isso, pastor? Mas agora não. Tem gente que eu gosto muito de evangelizar. E às vezes quando eu evangelizo, eu falo, pastor, agora não. Deixa eu consertar primeiro a minha vida, né? E depois eu vou procurar uma igreja, vou aceitar Cristo, vou ver se eu estou minha vida. E se der tempo, se não der tempo, né? Um ímpio diz assim, que amanhã pode ser muito tarde, né, Virgínia?
Jesus Cristo que quer o quê? Libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Ou seja, não deixa para amanhã, pode fazer hoje. Não é? Não deixa para amanhã, pode fazer hoje. E Paulo, então, ele conclui que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, aqui no verso 8. Para que ninguém se glorie. Em seguida, Paulo descreve a mesma sequência para enfatizar a graça de Deus. Dessa vez, no fato de que os gentios, os Efésios, foram trazidos dentro do povo de Deus, que é a nação de Israel. Eu estou passando essa história para poder a gente entender no final do texto. E aí ele faz referência aos capítulo de referência de 1 a 10, e nos versos 11 e 12 ele diz: vocês eram incircuncisos, desprezados pelos judeus, no verso 11. E no verso 12 diz assim: vocês estavam sem Cristo, vocês eram separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham esperança e vocês não tinham Deus no mundo. Que coisa horrível. Não tinha. E ele segue a mesma estrutura da sessão anterior, do 1 a 10. E primeiro ele diz o que eles eram antes e os que são agora. Eu não sei, amados irmãos, se vocês estão assim, ainda pensando que não. Mas quando eu era, já foi. Agora nós não somos mais. Agora nós pertencemos à família de Deus. Isso tudo para mostrar que essa transformação ela foi feita por Deus. Só Deus pode fazer isso. Homem nenhum, prefeito nenhum, presidente nenhum, deputado nenhum, ninguém, pastor nenhum pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso na vida. Inclusive, o apóstolo Paulo testemunha disso. Né? Saulo, por que me persegue? Já era aquele Saulo. É desse jeito, amados, Deus nos compreende, sabia disso? Para mostrar que essa transformação era feita por Deus pela graça, só pela graça e misericórdia de Deus. E Deus, amados, não tinha nenhuma obrigação de intervir no estado de pecado, de morte, estranhamento, alienação, separação de Deus e suas promessas como eles viviam antes. Mas pela graça, ele fez isso. E Paulo, aqui no trecho que nós lemos, amados, do 11 ao 22, explica nos versos o que Deus fez por eles e o que Deus está fazendo e pode fazer por nós também. Se não for pela graça, né? Só a graça, né? Só a graça. Então Paulo tinha dito que eles eram e agora o que Deus fez mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. O que nós temos, amado, aqui é um contraste entre o agora. No verso 13 diz assim: mas agora, repita comigo assim, mas agora, que contrasta com o verso 11, no qual eu pedi que os irmãos repetissem. O verso 11 diz assim: outrora, e no verso 12, que diz assim:
assim, naquele tempo. Não sei se vocês estão pensando junto comigo. Poxa, naquele tempo pintado por. É isso? Você nem imagina como era naquele tempo. Naquele tempo. Mas agora, eu sou totalmente diferente daquele tempo. Glória a Deus. Naquele tempo, amados, eu era completamente estranho, longe do povo de Deus, não conhecia Deus, mas agora eu conheço a Deus. Aleluia. Olha só que coisa maravilhosa. Não sei se você já teve a experiência de conhecer alguém, né? Os pastores tiveram experiência. Já uma pessoa que aceitou a Cristo, que era realmente carne de pescoço, vamos dizer assim, né? Difícil. Mas depois, eu conheci. Me lembro do amigo meu que era forte, era lutador, né? E tinha uma mulher muito bonita. Então, aquele mulher, essa mulher dele, só de camarada e partia para dentro, né? Partia dele. Aquela mulher, mas não tinha nenhum interesse, não. Só olhar. Mas depois, o cara virou um cordeirinho. Pode olhar, teve uma mulher de Deus. É assim. Como Deus faz coisas interessantes nas nossas vidas. Nós não somos um cara, não, amado. Nós não somos aquele valentão, não, amado. Nós não somos aquele que eu faço o que quero mesmo que está acabado, não. Nós fazemos a vontade de Deus. Se Deus disser sim, faça, vamos fazer. Se Deus disser não, ou então se Deus mandar, espera um pouquinho, pode esperar, que eu creio em Deus que o que Ele promete, Ele cumpre, amados irmãos. O que Ele promete, Ele cumpre. E agora Paulo produz alguns privilégios que foram trazidos por Deus aos Efésios. E essa aproximação está aqui no verso 13, que diz assim: mas agora em Cristo, vós antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Estou próximo de Deus mediante o sangue de Cristo. Em que sentido o sangue de Cristo ele promove essa aproximação? Porque o sangue de Cristo representa a morte de Cristo. Pelos pecados, cumprindo assim os requisitos. É interessante que lembro aqui a Bíblia, eu lembro de todos os dias, minha família sabe disso, agora cortou o lado da minha área e leio, conforme a pastora falou de manhã, né? Eu tenho uma plantação, nós temos uma plantação na nossa jardim, no nosso hospital, que a minha filha Eugênia, pelo canal, né? Estou fazendo propaganda, não, tá? Casal verde, né? Casal verde. Muita coisa lá, né? E nós temos uma plantação de Ora Pronobis. Alguém já ouviu falar da Ora Pronobis? Ora Pronobis? Ora Pronobis. Uma plantação bem robusta de Ora Pronobis. Que tem uma propriedade tremenda. A gente faz comida in natura, faz farinha, colocar na salada e tudo mais. Mas o único problema não está em comer essa planta, está em colher. Essa planta tem uns galhos, tem muitos espinhos. Muito, mas muito mesmo. Né? Eu sou o resto, tudo eu, né? Como diz o Deus, tudo eu, não é pastor, é tudo eu. Eu, pastor, encarregado de colher, tirar essa
eu vou embora na hora, mas como dói. Num belo dia, a mesa da minha área, meu genro cortou um pouco, ele estava muito grande, é um montão de galhos, sabe assim? Mas eu já peguei 2 alicates, né? Você sabe. Mas teve um que você reparou muito espetado. Eu comecei a fazer uma leitura dessa situação. Peguei o galho, fiz uma roda do galho aqui, e pensei assim, puxa vida, um espinho só está me dando uma dor insuportável. Imagine aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, amados. Por mim, por você. Como doeu? Como doeu? Ele não podia fazer nada. Nada. Como doeu? Aí eu pensei, isso não é nada para mim. Não é nada. A gente nós reclamamos por coisas. É só rever a vida de Jesus, para a gente fala de Jesus. Ali, com aquela cruz pesada, indo em direção ao Gólgota, né? Lugar da caveira, daqueles ladrões, malfeitores, e depois pregar na cruz, pés, mãos, vinagre, estava com sede, espinho na cabeça. Esse sangue de Jesus Cristo, que pagou um preço por mim, pagou um preço por você, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. O sangue de Cristo promove essa aproximação, porque o sangue de Cristo representa a morte de Cristo. Jesus pagou pelos nossos pecados, cumprindo, amados, assim os requisitos da lei de Moisés, e acabou com aquela distinção que havia entre judeus e gentios. O tema desse capítulo, capítulo 11, ao verso 22, está assim: os gentios e judeus são unidos pelo quê? Pela cruz de Cristo. A distinção que havia entre eles, uma vez que a lei ela tinha sido dada para enfatizar essa separação, mas no sangue de Cristo, Deus encerra aquele tempo de separação dos judeus e gentios, e agora Ele aproxima os dois povos mediante a morte do seu Filho, Jesus Cristo, amado. Ele aproxima. Aí estamos aqui, nos aproximando uns dos outros. Não pode ter separação. Não pode ter esses mimimi, essas bobeiras. Poxa, o cara me olhou para mim, cara feio, eu vou sair da igreja, não quero mais nada. Que isso, meus irmãos? Um outro privilégio que o texto fala, Jesus estava longe sem nada, vocês estavam longe sem nada, mas agora vocês estão perto, na verdade tão próximos, que vocês fazem parte do povo de Deus. Aí o louvor tema, né? O louvor tema desse versário, que diz assim: somos corpo, porque assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Então não pode ter essa amor aqui na igreja, junto com o povo de Deus, unidos, ligados. Outro privilégio, eles formavam com os judeus que eram povo de Deus, mas agora com os judeus eles formam um novo povo, um povo unido, um povo único de Deus. E os versos 14 a 16 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne a lei dos mandamentos
mandamentos na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A inimizade já foi, pode ter inimizade. Deus tem um povo, não dois povos. Deus pediu, ele tem um povo só. Dos dois, ele fez um único povo. Com isso, como isso foi feito, amados? Em vista de uma separação tão grande entre dois povos. Como isso foi possível? Como isso foi possível? Ele foi possível em vista de uma separação tão grande entre dois povos. Ele fez isso derrubando ou derribando a parede da separação. Derribando a parede da separação. Essa parede, que não pode haver na igreja, que não pode haver também na nossa família, que não pode haver junto ao povo de Deus. Eu quero compartilhar um texto lá em Gálatas, capítulo 5. Pode pôr na tela para mim, por favor? Gálatas, capítulo 5, a partir dos versos 19. Gálatas, capítulo 5, 19. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, inveja, cobiça, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus do que nas coisas partilham. Olha só. Aí ele fala no verso 22, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é. Vamos na igreja juntos? O que o Espírito, o fruto do Espírito é o quê? Amor, bem alto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. E nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar um fim a esse litígio entre os homens. Esse litígio entre os homens, esse problema, essa parede de separação entre os homens, essa parede de separação entre os homens, trata-se de uma analogia com as muralhas dentro de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios, que é um muro de pedra com a proibição do acesso aos estrangeiros. E esse extremismo judaico, quanto a esse aspecto, Paulo teve uma missão muito importante para falar aos Efésios, no caso. Então, esse extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar a barreira. Quer ver o texto? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Eu gosto muito de
Viu o texto, capítulo 21, Atos Apóstolos, capítulo 21, versos 28 a 30. 21, 28 a 30. 21, Atos Apóstolos, capítulo 21, 28 a 30, que diz assim: a prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçado, todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgando que Paulo o introduziria no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Imediatamente. A derrubada da parede de separação. O apóstolo aqui declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação. No livro que nós lemos, em Efésios capítulo 2, 14. Foi derrubada. Essa barreira era tão literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, meus irmãos. Assim não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença de Deus pelo sangue de Cristo. Temos livre acesso ao santuário de Deus. Livre acesso. Havia uma parede que separava o templo do átrio dos gentios, e nessa parede estavam dizendo que aqui, que os gentios, aqueles gentios que passassem por essa parede, eram responsabilizados pela sua morte. Ou seja, se invadisse isso daí, né, o santo dos santos e o átrio estaria morto. Eu estou falando tão pronunciado para nós entendermos, meus irmãos, o tema da igreja. O tema desta igreja. E de fato, essa separação entre judeus e gentios. E no final do verso 14, do texto que nós lemos, diz assim: e tendo derribado a parede de separação que estava no ar, que estava no meio, a inimizade. Havia inimizade entre Deus e os homens, entre judeus e gentios, representava aquelas paredes, pelo véu que simbolizava a lei de Moisés. Mas agora, repita comigo assim, mas agora, em Cristo, derrubou essa inimizade. Aqui no verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Deus diz assim: a paz do Senhor é o quê? Nós queremos. A paz do Senhor é o quê? Nós queremos. Isso, amados, não significa só no cantar, mas significa também no viver a paz do Senhor. Eu fico mordido. Eu fui pastor do Friburgo, por algum tempo, mas, e também alguns irmãos, sem de qualquer iluminação, eu costumo, à tardinha, avisei o Neto, você está na calçada, né? Porque está bem complicado fazer isso no dia de hoje. E próximo à minha casa, onde nós moramos, é uma escola. E as pessoas vão à escola durante a noite. Impressionante, amados, que muitos que passam ali, quando boa noite, eu digo: vai com Deus, vai com o Senhor, eu construo. Estou falando com certas expressões, isso está virando uma moda. Eu não costumo
costume. Eu acho que era até por isso lá. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mas eu fico gordinho, como eu estou gordinho, né? Que às vezes o camarada está com a Bíblia na mão, né? Vai para a igreja, eu digo a paz do Senhor, eu vou para lá. Está bem comigo? O que é isso? É um bom culto, meu irmão. Nós somos um. Seja ele metodista, batista, seja quem for, nós somos um povo escolhido por Deus. Que deve ter essa união interessante, mas eu faço parte de um grupo de pastores do Campos Afonso. É uma maravilha. Cada um com seu testemunho, todo mundo junto, porque nós temos um Deus só, temos dois deuses, é um só, amado irmão. Agora. Mas em Cristo, mas agora Deus em Cristo derrubou essa muralha. Sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém? Então ele se ofereceu como sacrifício único pelo pecado do povo. Jesus cumpriu todos os requerimentos da lei. Por isso agora revoga as demandas da lei. E ao revogar as demandas da lei, ele tira a inimizade, a separação que havia entre os homens de Deus, os gentios e os gentios, e entre os gentios e os judeus. O efeito abatimão da obra de Paulo, os efeitos da obra de Paulo na obra de Cristo, é o que ele trouxe a paz. Ele traz a paz entre nós. Ele está trazendo a paz entre nós aqui, tá? Jesus está aqui, amém? Amém. Ele foi lavado, remido, né, pelo sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Ele é a paz. Ele fez a paz. E no grego, amados irmãos, o qual o pastor catedrático também é enfático. Ele nem o outro é a nossa paz, só Jesus. Se eu perguntar para você nesta noite aqui, onde você pode encontrar a paz do Senhor Jesus? Aonde? Em lugar nenhum. Se encontrar é fingir. No qual não pode acontecer isso. No final do verso 15, ele derrubou a parede de separação, que era as ordenanças de Moisés. No verso 17, 3 vezes Paulo menciona a paz. 3 vezes Paulo menciona a paz entre nós e Deus. E ele fez a paz entre os deuses e os gentios, acabando com a distinção que foi feita no Antigo Testamento por um tempo, para Deus mostrar a diferença entre eles, entre aqueles que são seus, e mostrar a diferença dos que não são, do certo e do errado, para preparar um povo de onde viria o Messias. Nós precisamos fazer diferença neste mundo, meu irmão. Você é crente aqui dentro, mas é crente lá fora, muito mais lá fora do que aqui dentro. Lá fora ele dá testemunho. É muito bom quando alguém diz para nós assim: você é evangélico? Você é evangélico? Você não disse nada? Não colocou um áudio? Mas alguém o reconheceu e já reconheceu que você é evangélico. Seja aqui em Irajá ou em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo. Isso é muito importante. Onde lá no livro de Mateus fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, não é isso? Deus tinha uma série de propósitos quando ele cercou Israel no Antigo Testamento, dos demais povos, mas esses propósitos se cumpriram na carne de Cristo, na carne de Cristo, no sangue de Cristo.
e, portanto, não tem mais essa separação religiosa. Márcio, por favor, dá para mim. Entre judeus e gentios, entre nós e Deus. Por isso, amados irmãos, que é uma dinâmica para a igreja, que nunca de pé a igreja, não terminou ainda não, falta pouco. Por isso que a gente canta aquele canto de Jesus é aliança entre você e Deus. Jesus é aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança. Nós temos uma conexão. Nós temos uma conexão, amados irmãos, com Jesus nesse momento. Jesus está aqui, olhando para mim e para você. Jesus está aqui, dentro do seu coração. Ele tem esse desejo tremendo em te abençoar, te curar, te salvar, te libertar, fazer de você, amados irmãos, uma nova criatura. Eu estou falando de uma nova criatura, mas pastor, estou aqui na igreja. Tem tantas pessoas que estão na igreja, não são nova criatura, amados irmãos. Aí o nosso Senhor Jesus verdadeiramente. Canta comigo assim. Na terra, Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para pelos judeus, porque os judeus
continuavam com a aparente separação. Eles não poderiam aceitar que Jesus fizesse parte do povo de Deus, porque eles eram escolhidos. Então, quando Paulo estava dizendo que em Cristo acabou, derrubou a aparente separação, a inimizade, os judeus surtaram a mão e correram atrás do pescoço de Paulo para matar a Paulo. A gente não está acostumado com as coisas fáceis. Quando eu vejo certos shows aí, então 1 milhão, 1.600.000, nunca sou isso. A humanidade, nós podemos chamar de velho homem, porque ela está ligada a Adão, que foi o primeiro homem, por isso o mais velho. E quando Adão caiu, nós caímos. Quando Adão pecou, nós pecamos. O pecado de Adão é o nosso pecado. A culpa de Adão nós herdamos, porque Adão era o nosso representante, nosso ancestral mais antigo. E a igreja, meus irmãos, a igreja não só se engajar, o pai se engajar, a igreja é chamada de novo homem, uma nova humanidade, tirada da velha humanidade, mediante o Evangelho. Deus na humanidade caída, do velho homem, Deus faz um novo homem através do Evangelho, fazendo uma obra completa de Cristo Jesus, amados irmãos. É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Ele faz. Lá no verso 19, terminando, ele fala assim: já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos. Os cidadãos era para determinar alguém que era membro de uma politeia, mas uma comunidade, como se fosse morador do município. Ou seja, nós temos hoje, uma cidadania celestial, amados. Sabe o que é isso? Uma cidadania celestial. Faz parte de uma nova terra. E essa nova terra nós chamamos de reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus, pelo qual nós entramos mediante a fé. Assim nós éramos estrangeiros, nós éramos peregrinos, agora nós não somos, nós temos uma cidadania, amado. Pertencemos ao povo de Deus. Sabe o que é isso? É um privilégio. Você pode bater no peito assim para quem quer que seja. Eu faço parte do povo de Deus. Esse Deus que me escolheu, esse Deus que faz parte da minha vida, esse Deus que me criou, esse Deus que me tirou do já era, do outrora, mas agora aquilo já passou. Agora somos um homem, uma nova criatura. Eu quero dizer assim, mas era estrangeiro, peregrino, agora não. Eu quero dizer, meu irmão, você é meu irmão, você é minha irmã. Nada pode separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, amado. Vamos lá, irmão. Lá em Romanos 8, Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Cadê Romanos 8, minha amiga? Fica Romanos 8. Mais um exercício com a igreja. Da tela. Vamos ler o que está na tela. Que diremos depois a respeito dessas coisas? A igreja agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, vamos lá. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes lhe entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Olha só. Vai lá. Quem negará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os justifica? 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Sabia que intercede por vocês? Agora, quem me separará do amor de Cristo?
Eu vou falar, vocês digam não. É a tribulação? Ou a angústia? Ou a ressurreição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Muda. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas do matador. Mas, vamos ler tudo junto. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, amados irmãos. Aleluia. 38 agora. Estou fazendo com o Senhor. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a mais potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outro qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Este é por que às vezes pequenas coisas que o inimigo tenta colocar no nosso coração, a gente não fala para essa nada não pode separar do amor de Deus. No meu tempo, há um canto que diz assim, um corinho de criança, diz assim, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim, aleluia. Ele morreu por você, que nós temos que amar sempre, faça chuva das mãos. Com problemas sem problemas, doente ou não. Eu visitava uma senhora no Rio de Janeiro, que ela disse também seus 2 seios. Eu não sei o que eu vou falar para essa mulher. O que eu vou falar? Qual palavra eu peguei aqui no Jesus Apocalipse, pastor? O que eu vou falar para essa mulher? Isso é os seus 2 seios. Quando eu cheguei na enfermaria, ela já me recebeu. Que bom souber me visitar. Nós falamos de tudo, menos a operação. Sabe quem falou, entregou para mim? Pastor, você falou uma coisa que eu estou cheio de 2 seios. Eu estava com 2 seios, você tem 2 no inferno. Eu saí de lá, muito obrigado, Senhor, porque tu deste uma vida daquela mulher que passou pelo vale da sombra da morte, mas não desistiu. Recebeu o nome de Deus. As influências, pastor, que o senhor bem falou no livro de Alemanha, que às vezes vem tanta gente da presença de Deus, que são influenciados por coisas desse mundo. Eu quero dizer para você que você é único. Você é único. Não existe inteligência artificial que possa passar por você acreditando mesmo que você é bom. Tá? Você é único. Você pode estar até do jeito que a gente tem uma diferencinha. Mas você é único no reino. Você vai dar só o que você vai fazer com as pessoas. Vai para um lugar de multidão. Olha, assim, cada um tem sua característica. Você é único. Não perca isso, meu irmão. Fechando agora. Paulo para a igreja formada por judeus, gentios e crentes de Jesus Cristo. E o fundamento desse templo, dessa casa, desse edifício, é Jesus Cristo. A pedra angular, pedra de ângulo, pedra que se estabiliza, que se coloca no fundamento da casa do edifício, onde vai ser construído. Nos ensina também que esse fundamento foi lançado por os apóstolos e profetas. A primeira coisa que Paulo nos diz, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aquela pedra que está na esquina tem 2 anos de metros, né? Acho que por aí, né?
dois arquitetos. E Jesus está lá. E nós somos amados porque, cadê o Enos? Enos que trabalha com Enos, trabalha contigo, rapaz. Enos que trabalha em obras e jovens também, que tem de construir outras pessoas, né? Não sei se o cara fez algum muro de pedra de mão, tá? Eu já fiz. Vou fazer. Vou te ensinar depois. Eu já fiz na Rio da Penha, do meu pai. Passava um rio, passava um rio, né, passava um rio ali. Né? Nós, Jesus é aquela pedra de esquina, e nós somos encaixados ali. Interessante que para encaixar essa pedra, você dificilmente você pega uma pedra e coloca lá. Você vai ajeitando, moldando, ajustando, né, até que ela se encaixe aqui. E dali vai se levantando a parede, o muro, assim por diante. É interessante também, meus irmãos, que essa pedra, ouça o ensino de você também, porque a base está lá, a base é Jesus. Jesus, ele nos suporta tudo isso. E nós nos suportamos uns aos outros, amados, para que o edifício cresça, para que a igreja cresça, para que essa igreja espiritual, ela se enche de pessoas sedentas da palavra de Deus. E o nosso Senhor firmou esse ponto na sua palavra, nas duas casas, a casa levantada na areia e também na rocha. O alicerce é absolutamente vital. E nós já vimos o que é o alicerce da igreja. E como o próprio Senhor Jesus é a principal pedra de esquina, interligando as pedras subsidiárias, interligando todas as paredes, assim suportamos e unindo as estruturas inteiras. E a pedra angular, escolhida por Deus para edificar a igreja conforme o plano divino, é Jesus Cristo. Portanto, a pedra angular da construção de um edifício é a base sólida, como Jesus é a base sólida da minha caminhada com Ele. Quer andar na base sólida? Ande com Jesus. Ande com Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Há um cântico, quero terminar a minha palavra, pastor, e fala assim: a casa do meu pai, a casa do meu pai, na casa do meu pai, há um som e a colher. Pastor, eu gostaria que você tocasse aqui conosco. Tocasse aqui para Roma. Só que eu vou pedir esse irmãozinho que fica aí na porta. No momento que o cara diz assim, e o diabo sai. Geralmente, o diabo sai, não. Quando digo sai, ele sai. Mas deixa eu botar para ele sair. Ele fica chegando de Deus. Amém, igreja? Wow.
Manda esse demônio para fora. Tá? Na casa de Jesus. Se você, amado, está preso em algumas coisas e a tua aparente separação, eu gostaria de orar para você. Diante de você, amado. Falamos de um novo homem, uma nova criatura, de uma nova separação, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você não tem qualquer dúvida, mesmo que tenha feito, nós queremos orar para você. Se alguém te fez mal, se alguém te tratou mal, se você está conhecido com alguém, se alguma coisa, isso não é motivo de você deixar Deus de lado, mesmo estando na igreja, irmãos. Porque senão você, na medida que você vai ter a mesma coisa, nós queremos que você saia diferente, livre de qualquer amarra do diabo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando por você. Enquanto nós vamos estar tanto que bem mal, bem mais,
interesse. Que esse corpo seja ajustado, Deus. Eu queria a tua vontade, que esse corpo seja ajustado. Oh Espírito Santo, para nossos corações, permite, ó Deus, nos permita, Senhor, aceitarmos os ajustes, sermos ajustáveis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, exerce o teu poder, trabalha, opera. Ó Deus, em todos os sentidos que essa palavra significa, nós pedimos: opera, opera no sentido terapêutico da palavra, opera no sentido prático da palavra, Senhor, vem entre nós, Espírito Santo de Deus. Diante de tudo que foi falado, diante, ó Pai, da exposição de um tempo novo, Senhor Deus, do que era, ficou para trás, do que é hoje, por causa da graça. Mas te pedimos, Espírito Santo, visita cada membro dessa igreja, visita, Senhor, cada família, ou cada família que se faz representar por alguém. Nós abençoamos essa casa, nós oramos a Deus pelos grupos que constituem essa igreja, em cada faixa etária, em cada gênero, Deus, o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, em nome de Jesus. Nós queremos pedir, Deus, os homens, os solteiros, os casados, as mulheres solteiras, casadas, os jovens casados, ó Deus, os nossos idosos, Espírito Santo, abarca todos, trabalha, Senhor, uniformemente nessa igreja. Espírito Santo, leva a cabo toda a obra, tudo aquilo que o Senhor iniciou. Edifica, Senhor. Ó Deus, as áreas que precisam de restauração, trabalha, Senhor. Espírito Santo, trabalha. Espírito Santo, sustenta, meu Pai, as colunas dessa igreja, as colunas de oração, as colunas de serviço, formamos, ó Pai, os dizimistas, os ofertantes, líderes, Espírito Santo, guarda do mal. Ó Deus, eu tenho aprendido, o Senhor sabe, o Senhor tem ensinado que muitas vezes a questão não é o não ter luta, mas vários pedimos, se é necessário lutar, adestra as nossas mãos para ter. Se é necessário lutar, nos capacite para a luta. Se é necessário passar pelo fogo, como tu foste, ó Deus, com Sadraque, Mesaque e Abednego, entra na fornalha com a gente. Ó Deus, se é propósito entrar na cova do leão, Senhor, envia o anjo para estar conosco na cova do leão. Se o
Senhor não vai livrar, nos livrar em nome de Jesus. Mas eu tenho a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor tem um olhar, o Senhor tem dirigido o seu olhar para esse lugar. Essa zona norte precisa, Senhor, de luz. E o Senhor colocou a igreja no Irajá para ser luzeiro nesse lugar. Faz esse luzeiro brilhar. Faz dessa cura, ó Deus, faz desse canal, Senhor, o instrumento para levar a água da fonte. É isso. Tu és a fonte. Do outro lado está o Senhor. Faça que essa igreja seja o tubo, Senhor, o adutor que faz a água fluir na direção dos seres, em nome de Jesus. Nós queremos liberar uma palavra, Senhor de Deus, nesses 96 anos, nesse tempo de celebração de festa, aos nossos jovens, à nossa juventude, que está restaurando o trabalho, que está retomando, Senhor, uma caminhada com o grupo. Abençoa a nossa juventude, nossos juvenis, os nossos jovens. Toma, Senhor, aqueles que têm estado, meu Pai, à frente. Toma aqueles, meu Pai, que têm sido incentivadores, guarda. Livra, proteja, Senhor, que eles continuem motivados na tua presença. Integra, Senhor. Nós clamamos de uma maneira pelas nossas crianças, pelas crianças que estão assistindo essa igreja. Então, o Senhor conhece a vida delas, o Senhor conhece o dia a dia de cada uma delas, as influências, ó Deus, as situações que cada uma delas vivenciam nos seus lares. E eu quero colocar, meu Pai, as obreiras, as servas que se doam para educar essas crianças na fé, para serem referência delas na fé, referências que elas muitas vezes não têm em casa. Nós pedimos, Senhor, que não seja em vão, que domingo após domingo, ministração após ministração, essas crianças cresçam na graça, na unção, na ministração do poder do Senhor. Que elas sejam, meu Pai, uma virada de chave na vida da família, Senhor, que elas possam ser a flecha que vai voar mais alto e vai chegar mais longe. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua herança. Nós te agradecemos pela vida do pastor Jairo, pela mensagem, pela palavra. Te agradecemos pela vida, pela dedicação do teu filho. Anos a fio, no ministério árduo. Muitas vezes, Senhor Deus, sofrido, chorado. E hoje ele está aqui compartilhando essa experiência. Abençoe muito sua casa, sua família, sua festividade, sua esposa. Toma a vida da tua filha nas suas mãos. Nós profetizamos a bênção, a saúde, profetizamos cura, profetizamos o shalom de Deus na casa de Deus.